O sol nunca desiste. Mesmo na escuridão da madrugada, segue em frente com coragem. Nada pode ofuscar sua luz. Uma hora, o dia vai chegar. Na Rinodê, a determinação dos primeiros raios da manhã ilumina a nossa jornada desde sempre. Está no nosso nome. Rinodê é sol nascente, porque somos feitos de gente que acredita que todo dia, quando o sol aparece, inúmeras possibilidades se revelam. Novos sonhos, chances, recomeços. Isso é Rinodê. É acreditar que existe uma escolha de vida a cada amanhecer. É saber que uma estrela nunca deixa de brilhar. É decidir todos os dias pelo caminho do bem-estar e da beleza, dando o seu melhor para cuidar de si, dos outros e do mundo. Rinodê, desperte seu sol. Gente, eu não sei vocês, mas eu me reconheço em cada uma dessas palavras, eu me encontro, eu me emociono, e agora, então, com essa linda locução. Ah, vocês já sabem de quem é, né? Vocês sabem de quem eu estou falando, né? O nosso manifesto na voz dessa mulher incrível, dessa jornalista, apresentadora, uma das mulheres que também é bem vanguardista, já fala sobre as causas femininas, defende há mais de 20 anos, ela dá essa voz às mulheres, ela busca essa igualdade, ela briga por esses direitos e igualdade, e para mim é uma honra, é uma honra. Eu tive a oportunidade um dia de sentar num almoço com a Ana Paula, dividir parte do meu sonho de vida com ela. Acho que até hoje ela lembra dessa história, mas eu já falei, esse também é papo para outro dia. E eu pude me encantar cada vez mais com essa linda mulher, com essa linda profissional, que ela está no nosso coletivo, ela está nas nossas casas aí, sempre trazendo informação de qualidade, ela está ali sempre nos proporcionando esse outro olhar. Então, muito obrigada. Meninas, pérolas, quero muitas palmas para a nossa convidada mais do que super especial. Posso já te chamar de amiga, viu? Porque naquele almoço eu me senti íntima tua. A nossa querida amiga, nossa amiga aqui, Ana Paula Padrão. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Ana, de estar aqui com a gente, de dar voz ao nosso manifesto. E eu começo aqui, além de te agradecer, perguntando, Ana, o que desperta o seu sol? Boa noite. Oi, Cris, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu estou aqui já há uns minutos ouvindo cada uma de vocês. Algumas coisas me pegaram muito forte. Por exemplo, quando a Érica disse assim, aqui dentro eu posso ser quem eu sou. Eu acho isso muito lindo, isso traduz muito o que é a companhia. De fato, eu tive um almoço com a Cris há algum tempo, né? E eu fiquei muito impressionada com a força e o propósito da companhia. E hoje, vendo a dona Adelaide falar aqui, eu entendi qual é a origem de toda essa força, de toda essa determinação. E ouvindo a Marília falar, a Carla falar e a própria Érica, eu entendi como é que vocês no dia a dia chegam a uma equação tão perfeita de negócios e de olhar o outro como o outro é, dar a mão para o outro, trazer essa ajuda para dentro da companhia em forma de negócios. É surpreendente, é muito admirável, é uma história muito bonita para contar. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, é um prazer e uma honra estar com vocês. E foi lindo dar voz a esse manifesto, que realmente é a cara da empresa. Bom, Cris, o que desperta o meu sol? Bom, a primeira coisa que eu acho que desperta o meu sol é a luz mesmo, é o próprio sol. Eu sou uma pessoa solar, eu sou uma pessoa do dia. Eu gosto de acordar quando a luz aparece e quando a luz vai embora já me dá um soninho, sabe? Na cidade nem sempre a gente consegue dormir quando o sol vai embora, mas quando eu estou de férias ou nos fins de semana, longe de São Paulo, onde tem menos influência, menos tablet, computador e telefone, eu me permito dormir mais cedo, sabe? Dormir
com aquela coisa gostosa da noite chegando e acordar com a luz me despertando mesmo. Me dá muita energia isso. Eu gostaria de poder viver desse jeito. É muito difícil porque a gente trabalha, os nossos horários são contrários aos horários naturais do dia, mas eu gosto muito e eu gostaria muito de, talvez, na minha velhice, poder curtir um pouco mais esse meu lado muito solar. E eu acho que a outra coisa que desperta o meu sol é projeto. Eu sou uma pessoa de projetos, eu sou uma pessoa de iniciativa. Eu não consigo viver na mesmice, eu não sou uma pessoa que senta confortavelmente todo dia na mesma cadeira. Eu preciso mudar, eu preciso fazer projetos novos, conhecer pessoas novas, entender o funcionamento de outras cabeças, de gente diferente da minha, de gerações diferentes da minha, ouvir muito, me sentir sensibilizada, tocada por alguma causa, por algum propósito que me leve a efetivamente sair da cama todos os dias e batalhar por aquilo. Então, eu acho que o próprio sol e projetos para aproveitar as horas do sol que eu tenho no dia me fazem muito feliz e são as coisas que despertam o meu sol. Que compartilho da mesma coisa que desperta meu sol. Eu também tenho um sonho muito grande, onde eu compartilhei com você naquele almoço. Falei, meu sonho é estar velhinha e estar lá naquela ilha especial, acordando cedo, caminhando, batendo, né, o mar no meu pé, e estar lá tendo a certeza de que escrevi uma boa história e que conquistei a minha sombra. Né? Eu acho que antes de querer me aposentar, eu tenho que trabalhar muito e tenho que conquistar essa tão sonhada sombra e água fresca do mar batendo nas minhas pernas. Então, é isso, Ana. Muito obrigada, de verdade. Obrigada por estar aqui hoje com a gente. Você saiu de um outro evento, você já está aí, gente, vocês não sabem, mas ela está... Eu estou aqui de casa, porque em função dos protocolos, a gente está seguindo à risca tudo aquilo que está sendo dito com relação ao protocolo, a questão de distanciamento, a questão de se você pode ficar em casa, fique em casa. A gente está levando isso muito... É muito importante nós falarmos sobre isso, que nós estamos com todo o nosso administrativo, todo o corporativo administrativo, trabalhando a partir de casa. Nós estamos dando todas as assistências, segurança, mesmo para as pessoas que estão trabalhando na fábrica, todos os protocolos de segurança ali. Graças a Deus, tivemos pouquíssimos casos na nossa fábrica e todos muito controlados, não perdemos nenhuma vida, graças a Deus, porque a gente não briga, a gente segue regras, né? A gente segue... Aqui, nosso objetivo é salvar vidas e na sua totalidade, né? A gente oferece missão e salva vidas, então a gente segue muito isso à risca. Então eu estou aqui a partir da minha casa. No início eu falei, minha mãe está lá no paraíso dela, que é o local onde ela mais consegue ter essa tranquilidade, a Carla da casa dela, a Marília da casa dela, a Érica. Então a Ana está sozinha ali, não tem ninguém do lado da Ana, que vocês não estão vendo a imagem, eu estou vendo aqui, a Ana está sozinha ali no nosso escritório corporativo. Então, Ana, muito obrigada mais uma vez por isso. E ao término eu vou falar um pouquinho mais sobre essas questões da Covid. Não tem como a gente não falar sobre isso. Mas, Ana, me fala, o que te motivou, saindo do lugar, óbvio, por ser mulher, mas o que te incentivou a querer trabalhar com causas femininas e dar fala e trazer à luz, às vezes até trabalhar em questões que não eram, né? À época ninguém queria falar muito e você já falava isso. Você é uma comunicadora, você é jornalista, você tem um microfone na mão, né? Você tem blogs e você tem editoriais na sua mão. E eu aprendi muito cedo que quem tem um microfone na mão dentro de um determinado lugar de fala ali, ele tem autoridade, ele está com aquele momento de poder, o poder da autoridade, tá, Ana? Não aquele poder déspota, mas de poder falar sobre aquilo. Obrigada, Má, muito, eu estou me despedindo aqui, a Marília está dando tchau para a gente. Marília, muito obrigada, você vai participar de um outro evento também super importante. Obrigada, viu, lindona? Fala bem lá da gente, ó, representando mulherada lá da Rinodê, num lugar super importante também. Representar bem vocês. Gente, muito obrigada. Ana, o máximo ter você com a gente, espetacular. Meninas, bom trabalho. Obrigada, Má. Bom, Então é isso, Ana. Eu queria saber o que te despertou, o que te trouxe a falar sobre esse universo, o que foi a lutar mesmo, porque é uma luta, né? É uma luta de fala, é uma luta de propósito. O que te trouxe para trabalhar com o universo feminino?
Olha, Cris, eu vou relembrar um pouco o que a Carla falou agora há pouco sobre a masculinização de algumas mulheres que chegam a posições de comando. Eu acho que eu fui uma dessas mulheres. Eu entrei no mercado de trabalho quando a maioria das mulheres entrou no mercado de trabalho no Brasil, processo que se deu nos anos 80. Lá nos Estados Unidos, na Europa, isso aconteceu um pouquinho antes, nos anos 70, mas aqui no Brasil, se você pega os gráficos de mulheres entrando no mercado de trabalho, esse gráfico começa a subir lá nos anos 80. E foi quando eu comecei a trabalhar e a gente não tinha modelo feminino para copiar, a gente só tinha os homens. Então, todo mundo queria chegar àquele glamour que era o mundo masculino, o mundo do trabalho, das grandes corporações, das reuniões de trabalho, dos almoços corporativos, dos jantares de trabalho, 14 horas de trabalho por dia. É engraçado como aquilo parecia muito glamuroso para nós. O nosso universo, que era o universo doméstico, eu estou falando de papéis muito estanques lá dos anos 50, tá? Mas era assim, a gente vendia muito mal o nosso universo, que era aquele de ficar em casa, de lavar a mesma louça todo dia, de educar os filhos, de cuidar para que as coisas no âmbito doméstico corressem bem. E quando a gente entrou no mercado de trabalho, a gente começou a copiar os homens. Algumas de vocês devem se lembrar que nos anos 80 tinha uma moda muito feia de umas ombreiras deste tamanho. Tinha até um sutiã que tinha ombreira. Então a gente botava o sutiã com ombreira e depois botava a camisa ou o blazer com ombreira por cima do sutiã com ombreira. A sensação que dava, porque não é à toa, a moda reflete uma tendência daquele momento, daquela época, eu tenho a sensação de que a gente queria se ombrear aos homens, sabe? Que a gente queria parecer com eles. Eu me lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre mulheres ali no iniciozinho dos anos 2000, eu conversei com uma fonoaudióloga que fez uma pesquisa sobre voz de poder. E ela descobriu que a voz feminina, que as próprias mulheres mais associavam com uma voz poderosa, era a voz que tinha padrão masculino vocal. Então era uma voz mais grave, que falava mais assertivamente, tinha menos ar entre as palavras. As mulheres achavam que aquela voz era uma voz poderosa. E a pergunta seguinte dessa fonoaudióloga era: ora, mas então uma mulher só chega ao topo de uma organização se ela tiver uma voz masculina, se ela tiver nascido com um padrão vocal masculino? E a resposta que ela mesma deu foi não, claro que não. A gente modifica a nossa voz para chegar ao poder, para se ombrear os homens, para parecer com um homem. Então você veja o grau de violência que a gente cometeu com a gente mesma. A gente vestia roupas masculinas, a gente botou o padrão vocal mais grave, mais parecido com o dos homens, para copiar, para imitar, porque não havia padrão feminino naquele momento. E quando eu comecei a pensar sobre essas coisas, inclusive porque toda essa geração de mulheres que teve relações muito conturbadas do ponto de vista emocional, que não teve filhos e que chegou nos anos 2000 batendo nas portas das clínicas de reprodução, já passadas um pouco dos 40, pedindo, por favor, não tem um jeito de eu ter um filho agora, ou seja, adiaram muito a maternidade. Mulheres que foram mães nas produções independentes dos anos 80, ou seja, mães que escolheram ter um filho sem um pai, sem uma figura masculina ao lado. Essa geração toda começou a rever muitos conceitos. E mesmo as feministas dos anos 60, 70, mais tarde, escreveram revisões daquilo que tinham pregado antes disso. Então, eu acho que eu fui parte da minha geração. Eu comecei a rever algumas coisas lá nos anos 2000 e conversar muito com mulheres, entender por que eu, numa posição de jornalista muito séria, que cobria assuntos muito duros, como política, economia, a cobertura de regiões de conflito do mundo, atraía a atenção das mulheres. Eu acho que, apesar de cuidar de assuntos muito sérios, eu tinha um traço que era muito feminino e que eu nunca consegui esconder. Eu sou uma mulher muito pequena, muito feminina. E as mulheres viam nisso uma equação que elas gostariam de ter. Como é que uma mulher tem um cargo importante para falar de assuntos duros e é respeitada pelos seus pares e ainda assim consegue seguir sendo uma mulher, claramente uma mulher?
E comecei a conversar com elas e eu vi que a gente precisava realmente andar para frente, rever algumas coisas. E a partir daí eu comecei a conversar muito com outras mulheres que não eram parecidas comigo, que eram de outros universos, que eram de classes sociais muito diferentes das minhas, que tinham necessidades muito diferentes das minhas. Aí eu comecei a entender o que era o feminismo negro e como a gente precisava dar as mãos nesse momento e como a gente podia aprender com o feminismo negro, sobre assumir o nosso próprio corpo, sobre assumir as nossas vontades e as nossas diferenças, que não deveria existir um padrão único de beleza. Enfim, comecei a achar que essa luta valia a pena e que eu podia usar, como disse a Cris, o meu microfone para dar voz a outras pessoas e transformar isso numa causa de vida. Já tem mais de 20 anos que, por um caminho ou outro, eu tento dar voz a outras mulheres diferentes de mim e dar voz a uma geração inteira de pessoas e de mulheres que precisa se apoiar para seguir em frente, né? Por isso que eu fiquei tão comovida com nessa empresa eu posso ser quem eu sou. Porque eu acho que no fundo se trata disso, de você gostar de você, se conhecer a ponto de gostar de você e assumir quem você é. Ana Paula, que aula! Eu adoro sentar para ouvir, porque é sempre uma oportunidade para eu aprender e depois até assumir isso. Eu não sabia, Ana, confesso que eu não sabia sobre essa questão, essa história que você falou sobre a fonoaudióloga, eu não sabia que a gente, sem querer, a gente acabava emulando até um tom de voz mais forte para poder querer demonstrar força. Que interessante, Ana. Eu sempre brinquei, eu falava que, nossa, por que eu tenho essa voz tão assim, né? Eu queria até ter uma voz mais delicada, mas eu nunca tive. Talvez eu acho que já foi treino, viu, Ana? Sem perceber, eu fui treinando a minha voz para ela ser um pouco mais grave, né? Um pouco com essa força um pouco mais masculina. E é lindo esse seu trabalho, Ana, e ele é reconhecido, de verdade. Eu já tive oportunidade de ver várias, assim, textos teus, eu já ouvi. E eu tenho hoje, Ana, muito orgulho de saber que logo menos nós vamos estar de novo num projeto super importante, mas a gente fala sobre isso depois, né, Carla? Depois a gente vai fazer todos os anúncios, tudo direitinho, né? Mas eu vou dar um spoiler aqui já, tá, Ana? Que nós vamos... meu Deus, spoiler! Estou dando uma de Eduardo Frei agora. Quem mandou me contar? Eu não consigo. Nós vamos estar juntas novamente, justamente falando sobre essas causas femininas, sobre a mulher nesse pós, né, 2020, o que a gente espera, o que a gente busca, o que a gente procura. E Ana, como que você, justamente sendo essa jornalista por essência, como você enxerga, o que você está vendo, o que está acontecendo com as mulheres hoje, Ana? Você tem alguma palavra, alguma coisa que você queria deixar de informação, de dica, até uma palavra de conforto agora, porque ontem, não obstante, a gente ouviu, eu assisti, acho que foi o Fantástico, dizendo que na pandemia quem mais sofreu com as questões de empregos foram as mulheres. Ana, você concorda com isso, Ana, que realmente foram as mulheres que mais sofreram? E como é que a gente pode trabalhar através de uma oportunidade, fazer esse resgate, a gente voltar a dar essa oportunidade às mulheres? O que você poderia deixar como dica para a gente aqui, Ana? Que a gente já está encerrando, viu, pessoal? Que a gente tem um horário, então nós vamos terminar aqui no horário. Luciane, eu acho que vocês têm um papel fundamental nisso, dado que o alcance de vocês é gigantesco e a possibilidade, dado o modelo de negócio que vocês têm, de dar a mão para essas mulheres e puxá-las para frente, tirá-las dessa situação difícil em que elas se encontram, e eu estou falando de uma maioria no país, é fundamental. Vocês têm um papel muito importante. Mas, de maneira geral, o que aconteceu durante a pandemia é que conquistas importantes dos últimos 30 anos meio que foram perdidas por causa da emergência da situação. Então, o Brasil hoje tem um número recorde de desempregados e as pessoas que mais perderam o emprego durante a pandemia foram as mulheres, infelizmente. O emprego da mulher é mais frágil, a situação dela é de fragilidade porque ela tem que adequar esse emprego a vários outros universos da vida dela. Ela não deixa de ser uma mãe porque ela trabalha, ela não deixa de ser responsável por uma casa porque ela trabalha, porque essa é a cultura brasileira e ela sabe que tem que dar conta
estabelecendo prioridades, obviamente, mas que tem que dar conta de tudo. Então, as mulheres foram especialmente atingidas pelo desemprego, as mulheres foram especialmente atingidas pela violência doméstica. Imagina uma mulher que já sofre um tipo de assédio bárbaro em casa, e eu sei que você sabe do que eu estou falando, eu sei que você vive isso todo dia, e com as suas colaboradoras você faz um trabalho fantástico para tirá-las desse lugar, mas o fato é que o feminicídio no Brasil aumentou muito durante a pandemia, os números de assédio contra mulheres subiram muito durante a pandemia, e mais do que isso, as mulheres ficaram numa situação muito frágil, muito vulnerável, as profissionais de saúde muito expostas, as mulheres nas periferias das grandes cidades, sem emprego e sem renda, passando por situações muito difíceis, meninas fora da escola, que é um ambiente protetivo para a criança, que num outro ambiente pode estar muito sujeita a assédio sexual, e a gente sabe que isso acontece no Brasil. Enfim, tem uma série de situações, da educação até a saúde, passando pelo emprego e renda, até a vulnerabilidade diante da força masculina, a gente foi especialmente vitimada por essa pandemia. E eu acho que, corporativamente, vocês têm muito para fazer. Eu sei que vocês têm inúmeras colaboradoras, uma força de trabalho feminina bastante grande, e eu acho que o que vocês fazem, alertando essas mulheres para que saibam se colocar no mundo, para que busquem o autoconhecimento e, a partir daí, gostem delas e saibam assumir o seu papel no mundo, isso já é fantástico, já é importantíssimo. Mas, para além disso, vamos falar de coisas práticas, vocês distribuem renda para essas mulheres, para essas famílias e em especial para essas mulheres. E é um modelo de negócio que é complexo de entender, mas que quando você entra e percebe a força que tem, você passa a ver como uma imensa força social, né? Uma maneira de ajudar não só o negócio de vocês a andar, mas o PIB brasileiro a crescer. Porque uma mulher com renda, uma mulher que se conhece, gosta dela e que tem renda, não precisa de ninguém para se colocar no mundo. Ela pode escolher ter pessoas ao lado dela, e normalmente ela escolhe porque ela gosta da parceria, mas ela pode e ela sabe que ela pode fazer escolhas, e essas escolhas vêm dela, do indivíduo, e não de outras pessoas. Ela pode parar de se referenciar no pai. Eu sou filha do meu pai, ou eu sou mulher do meu marido, ou eu sou mãe do meu filho. Não, eu sou um indivíduo que faz escolhas porque gosta disso, não gosta daquilo, e eu vou desempenhar um papel importante no mundo. Essa mulher vai ser uma companheira melhor, vai ser uma mãe melhor, vai ser uma trabalhadora que entrega muito mais para a empresa. E quando a gente vê que uma empresa como a Renaudê é capaz de fazer isso, tem um modelo de negócio que beneficia isso, e que começou lá atrás com a dona Adelaide, que hoje, vendo, eu compreendi essa força toda que a empresa toda tem, é cultural, né? Eu acho que vocês têm muito a fazer, já fazem muito, mas botar a voz de vocês a serviço de melhorar a situação de tantas mulheres que estão em situação de extrema vulnerabilidade hoje é muito importante. Contem comigo. Uau, Ana, eu tô aqui, nós estamos aqui no Zoom, vocês não estão vendo, mas a mulherada toda tá aqui, ó, arrepiadas, maravilhoso. É isso, Ana, é isso. Você sintetizou exatamente aquilo que todas nós acreditamos e que devemos buscar. Mais uma vez, Ana, eu quero te agradecer, eu quero agradecer a sua disponibilidade por estar aqui hoje com a gente, corroborando a nossa fala, trazendo informação de qualidade, trazendo essa nossa parceria, que, né, vamos ter aqui no final do mês uma coisa maravilhosa, mas, aguardem aí nas redes sociais, nas nossas comunicações, nós vamos fazer bastante barulho, e meninas, atenção, não quero a participação de todo mundo, mas então, Ana, voltando a falar, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, obrigada por ter aceito o nosso convite, por falar e transmitir com simplicidade, com segurança e com muita coragem, né? Com muita coragem, aquilo que você nos trouxe hoje e que falou de maneira tão simples, tão delicada, tão amorosa, qual é o papel da mulher na sociedade. Nosso papel é o papel que a gente quer, meninas. O nosso papel é aquele que a gente quiser ser.
E o nosso papel